Olá, eu sou Fabiana Aparecida Tavares de Paiva. Faço parte do mestrado profissional em Gestão, Planejamento e Ensino na linha de pesquisa Formação de Professores e Ação Docente do Centro Universitário Vale do Rio Verde Unicor de Três Corações, Minas Gerais. A pesquisa do mestrado, intitulada Método Enunciativo de Leitura MEL, Desenvolvimento de Competência Leitora na Educação Básica. A pesquisa se sustenta a partir dos avaliadores externos, o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, o PISA, e Indicador de Analfabetismo Funcional, INAF, que apontaram recentemente um problema latente na educação básica brasileira, a não competência leitora. Diante desse problema crucial, desenvolveu-se um estudo sugerindo um trabalho por meio de textos que abordam a temática história e cultura local. Apresenta-se um método enunciativo de leitura, o MEL, de Souza 2022, como uma ferramenta pedagógica que possivelmente se mostrará eficaz para o desenvolvimento de competência leitora. Acredita-se que esta metodologia promoverá o aperfeiçoamento de habilidades e o desenvolvimento de competências que possivelmente amenizarão ou solucionarão este grave problema social que atinge a população brasileira. A partir da teoria da semântica do acontecimento de Eduardo Guimarães, 2018, consideramos conceitos de sondagem, recorte e procuramos dar significado a expressões e ao acontecimento do dizer por meio da linguagem. Dessa forma, o método enunciativo de leitura, o MEL, fundamentado nessa teoria, pode ser uma ferramenta potencialmente eficaz para a aquisição de conhecimento que permitirá que estudantes tenham contato com estratégias metodológicas que proporcionam o desenvolvimento de proficiência leitora. Segundo Souza 2022, o trabalho com textos em circulação nas cidades, os quais enunciam suas histórias e culturas locais, assim como seus processos de nomeação, renomeação, ocupação e formação, marcam um lugar comum dentro de quaisquer escolas, uma vez que dizer essas histórias sob uma perspectiva semântico-enunciativa é fazer significar as identidades dos cidadãos que vivem nesses diversos municípios brasileiros mineiros. A pesquisa foi distribuída em 3 capítulos. No primeiro capítulo, constatamos a não competência apontada pelos avaliadores externos PISA e INAF. No segundo capítulo, fizemos uma análise documental por amostragem dos livros didáticos adotados nas escolas públicas do município de Três Corações. No terceiro capítulo, percorremos o desenvolvimento de competência leitora considerando o MEL como uma ferramenta que subsidizie o trabalho docente e a aplicabilidade do produto técnico-tecnológico que foi a construção de um memorial. É importante dizer que o problema de pesquisa foi como contribuir com a prática docente de professores da educação básica, desenvolvendo um trabalho multidisciplinar relacionado ao conhecimento e à valorização da história e cultura local dos estudantes por meio de textos. Como justificativa, entendemos que o método enunciativo de leitura é uma estratégia para o trabalho com textos que abordem a história e cultura local e subsidiará o trabalho de professores no trabalho pedagógico contextualizado, contribuirá com a prática docente de professores da educação básica, desenvolvendo um trabalho multidisciplinar, valorizando a leitura, relacionando ao reconhecimento da história e cultura local dos estudantes. O objetivo geral de nossa pesquisa
foi desenvolver competência leitora a partir do método enunciativo de leitura, o MEL, por meio de textos orais e escritos em circulação que enunciam a história e cultura local. Com objetivos específicos, realizamos uma breve análise documental sobre os indicadores de proficiência leitora, averiguando a pertinência da utilização do método enunciativo de leitura. Analisamos os livros didáticos adotados em uma escola estadual do município de Três Corações, com alunos do 9º ano dos anos finais do ensino fundamental, verificando se contemplam o estudo da história local e regional. Realizamos um levantamento e análise de marcos legais que normatizam o ensino da educação básica no Brasil e em Minas Gerais, que determinam o estudo da história regional e local, tempo e espaço. A Lei de Diretrizes e Base, LDB, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o Currículo Referência do Estado de Minas Gerais, o CRMG, juntamente com outros documentos municipais, o Plano Decenal de Educação do Município, o PDE, e o Projeto Político Pedagógico, o PPP, entre outros documentos. Desenvolvemos estratégias do MEL por meio de textos que contam a história da cultura local, assim como narrativas orais que circulam em espaços de enunciação de alunos dos anos finais, com o objetivo de compreender que povos estiveram ou estão no município e que culturas instituíram ou instituem o município. E por fim, produzimos um memorial enquanto registro das etapas metodológicas. O memorial, assim na perspectiva que acolhemos, é uma proposta de lidar com a memória sem necessariamente vinculá-la a um acervo, seja objetal, artístico, documental, imagético. O memorial pode, ao longo de sua trajetória, formar um acervo na medida que o trabalho avança, segundo o Melo 2018. Dessa forma, ao longo do trabalho e diante das inúmeras contribuições dos alunos, tornou-se relevante a criação do memorial, com o objetivo de organizar e registrar as informações pesquisadas e recolhidas, que muito contribuíram para o resgate e valorização da história e cultura local. Utilizamos recortes de textos encontrados no site oficial da Prefeitura e de textos garimpados pelos alunos, que apresentaram a história da cidade de Três Corações. Além de apresentar a Constituição do município, deixa claro o entendimento dos povos que estiveram presentes nessas terras e que ainda estão presentes, das culturas que aqui se desenvolveram e das culturas que ainda estão presentes. Como referencial teórico, embasamos em Eduardo Guimarães, Semântica do Acontecimento, Análise de Textos, Procedimentos e Análise, e no material do Método Enunciativo de Leitura MEL, um diálogo entre linguística e o ensino, línguas e instrumentos linguísticos. Como método, fizemos a análise documental dos indicadores, análise bibliográfica e documental, análise dos livros didáticos de uma escola estadual. O corpus partiu do texto oficial no site da Prefeitura do município e textos garimpados, trazidos pelos alunos. Como produto técnico-tecnológico, foi constituído um memorial que incluiu as narrativas orais e escritas que expuseram os resultados da pesquisa. Como referência bibliográfica, verificamos os materiais didáticos, a Lei de Diretrizes e Base, os planos, os parâmetros curriculares nacionais, a BNCC, a Cultura no Plural, fizemos a leitura da Cultura no Plural de Michel de Certeau e os textos de Eduardo Guimarães.
e documentos municipais, o plano decenal, os documentos do projeto político-pedagógico da escola em estudo também. Dessa forma, agradeço a todos.